Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, quinta, 28 de outubro de 2021. Muito bom ter você aqui. E hoje eu quero mandar um abraço muito especial, já na abertura aqui, aos servidores públicos, né? Dia do servidor público, a você em qualquer nível aí, federal, estadual e municipal. Parabéns pelo seu dia. Eu sei que tem categorias aí lutando a ferro e fogo, buscando realmente aí melhorias, plano de cargo, carreira, salário, enfim, outros RGA, não é? E pela luta, pela bravura, eu sei que o Estado, o município, o país só vai para frente com esse trabalho árduo aí dos digníssimos servidores públicos, a quem eu abraço nesta noite e agradeço pela companhia. E parabéns mesmo, estamos juntos, a gente aqui, do lado de cá, a gente leva a informação, abre o espaço, inclusive, para que possamos reverberar as causas, o trabalho, o suor dos nossos servidores públicos que fazem mover essa roda do Estado, seja ele municipal, estadual ou federal. Dito isso, Opinião vai falar com uma servidora pública, inclusive, na noite de hoje, está postos aqui, a Emirela Martins, a Tenente Coronel Emirela, que mais uma vez atendeu ao nosso convite aqui, não é? Ela é coordenadora de Polícia Comunitária e também Direitos Humanos, né, da Polícia Militar, e no qual está inserido aí está inserida a causa Patrulha Maria da Penha. Esse é um dos assuntos que a gente também vai estar abordando aqui. Eu quero, antes de começar a conversar aqui com a Tenente Coronel Emirela, cumprimentar a Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, verdade, e você pode interagir conosco, deve interagir conosco, caso você tenha aí uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, um elogio, não é? A Tenente Coronel Emirela vai falar conosco aí sobre esses temas. E quando se fala aí dessa questão da polícia comunitária, eu particularmente acho fascinante o tema, porque uma polícia comunitária eficiente, ela reflete de forma positiva e imediata lá na ponta, né? Onde há o policiamento comunitário, eu tenho certeza que o índice de criminalidade é bem menor na comparação com aquele ambiente, aquele local onde não há. Tenente Coronel Emirela, estou certo ou estou com a razão quando eu falo isso? Boa noite, bom tê-la aqui. Obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Boa noite. E parabéns pelo seu dia do servidor público. Boa noite, muito obrigada pelo parabéns a todos os nossos colegas servidores públicos também. É uma gratidão, uma satisfação voltar ao programa Opinião, né? A gente conversar novamente sobre polícia comunitária, sobre Patrulha Maria da Penha, em nome de toda a nossa instituição, do nosso comandante-maior, o Coronel Assis, e o Coronel Pinheiro também, né, o nosso diretor operacional da instituição. Coronel Pinheiro, uma hora eu vou convidar o Coronel Pinheiro, uma hora tem que vir aqui também, né? O pessoal todo vem aí vamos organizar, porque vamos convidar, tomara que o senhor venha. Essa questão do policiamento comunitário, eu fiz aqui essa introdução aqui, em tom meio... Eu falei sério, não é? Uhum. Mas eu, pelo menos, enquanto jornalista, todas as vezes que eu fiz cobertura policial, eu sempre verifiquei isso, naquele bairro onde há aquela unidade do policiamento comunitário, parece dar aquela sensação de segurança, não é? Vocês têm números em relação a isso? Nós temos números, sim, principalmente com as atividades que nós realizamos de interação com a comunidade, de aproximação, né? Por ser uma instituição de segurança pública, o primeiro passo nosso é aproximar dessa comunidade, dessas pessoas que fazem parte do bairro, né? E aí nós desenvolvemos ações que possam construir essa relação de confiança e aí, a partir daí, realizar os trabalhos com o objetivo finalístico da polícia comunitária, né? Que é buscar dar soluções aos problemas da comunidade junto com a comunidade. Quer dizer, envolve a comunidade de forma muito direta, participa de reuniões. Exatamente. É o que nós chamamos de gestão participativa, né? Que é bastante falado de gestão participativa.
Então, nós buscamos essa interação com a comunidade para saber, né? Nós conhecemos os problemas de segurança pública dos bairros, mas o ideal é que seja feito junto com quem mora nos bairros, que também tem conhecimento. Então, unir tudo o conhecimento sobre o bairro e trabalhar em prol de soluções que atendam às necessidades desses moradores. A senhora coordena esse núcleo, vamos chamar assim. A Polícia Militar é estadual, né? No caso, esse trabalho comunitário é feito em outros municípios também? Sim. Todos os municípios? Sim, a coordenação é em nível estadual e buscamos monitorar, né, tudo o que é feito de policiamento comunitário em todos os municípios, né? Nós temos projetos sociais que são desenvolvidos em todos os comandos regionais da Polícia Militar, em todos os municípios, sedes, né, maiores principalmente. E também é feito outra ferramenta que é bastante utilizada, uma delas que você falou que é a reunião comunitária, né, que é por onde a gente consegue tomar conhecimento de forma aberta sobre os fatos que incomodam os moradores. Também temos a visita comunitária, que é aquela proatividade do policial militar em ir até o morador, o comerciante, enfim, a associação de bairros, escola, igrejas, enfim, tomar conhecimento, conhecer as pessoas que fazem parte da comunidade e se apresentar também a esses moradores, né, com esse propósito de aproximação. Outra ferramenta tem a visita solidária, né? Ela já é realizada pós-ocorrência, mas com suporte, já teve aquele atendimento imediato que foi necessário, e o pós-ocorrência para a gente poder verificar, de repente, levantar mais informações, verificar, inclusive, procedimentos que possam reforçar a própria segurança dessa pessoa para não ser vítima novamente, principalmente do mesmo crime, né? Enfim, outras ferramentas que nós temos também. Professor Lorenberg. Coordenador, antes de mais nada, a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença da senhora. O telespectador já está ganhando com a presença da senhora e é uma forma de divulgar o trabalho, o belíssimo trabalho da própria Polícia Militar. Eu vou pegar carona nessas duas respostas que a senhora acabou de nos dar, tenente, e aí é uma dúvida mesmo, muito particular. Aquele posto policial que tem atrás da UFMT, no bairro Boa Esperança, é um posto da Polícia Comunitária ou não é? E, aproveitando essa mesma questão, quantos desses postos policiais existem em Cuiabá? É sim um posto que trabalha, na verdade, é uma base comunitária, né, de polícia comunitária. Ele trabalha dentro da filosofia de polícia comunitária, interagindo com a comunidade lá daquela região, também com a UFMT, né, uma unidade extremamente importante, essa interação com a universidade. E nós temos várias distribuídas em toda a região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, também temos no interior do estado, né, em Cáceres, em Barra do Garça, Rondonópolis, todas elas trabalhando dentro dessa filosofia. Mas assim, é bom registrar, professor, que essa filosofia ela é desenvolvida desde o alto comando, é uma forma de pensar e agir, de trabalhar, né? Então ela é desenvolvida desde o alto comando até o policial militar mais moderno da instituição. Ela não fica centrada apenas nessas unidades especializadas, né? O comandante de batalhão, o comandante de comando regional, o próprio comandante geral, nossas seções lá no comando geral, todos eles têm condições de desenvolver e executa a filosofia de polícia comunitária para o Estado, no desenvolvimento do serviço da nossa missão. Como é formado ou como são formados os conselhos comunitários de segurança? Assim, porque eles precisam se organizar para serem ouvidos, né? Sim. Porque eu imagino que nas reuniões assim tem que ter um mínimo de organização, ainda que todos tenham direito a se manifestar. Como que é feito esse tipo e qual que é o peso que esse conselho tem nas decisões? Eles figuram como elo de vínculo, né, de representatividade da comunidade junto com a Polícia Militar. É uma organização não governamental, independente. Teve uma alteração na legislação
recentemente, então agora eles se organizam de forma autônoma, né? Antes eles tinham um vínculo com a Secretaria de Segurança Pública, que é quem dava posse a eles, aos membros, né? Agora a eleição, a posse, toda organizada pela própria comunidade, com o apoio de uma federação estadual, né? A FEConseg, e também, independente de ter esse vínculo não existir mais com relação à constituição dos conselhos, mas a Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária da Secretaria de Segurança Pública ainda fornece, né, permanece nesse suporte de realizar, de organizar as eleições, informações que são necessárias, o que eles precisam para poder constituir como Conselho Comunitário de Segurança. Oliver. Coordenadora, eu vou sair um pouquinho, embora eu acho que é imprescindível esse nosso bate-papo a respeito dessa polícia comunitária, porque é uma forma da polícia se aproximar da comunidade e, ao aproximar, garante melhor segurança, passa a ideia de uma maior segurança para a própria comunidade. Mas eu vou sair fora um pouquinho, Tenente Coronel, para chamar a atenção, e eu gostaria muito de dar uma reflexão da senhora. De acordo com o site Água Boa News, a senhora esteve, juntamente com outros colegas, evidentemente, com o prefeito de Água Boa, no dia 11 de agosto, onde ocorreu a capacitação e lançamento do programa Patrulha Maria da Penha, da PM, em Água Boa. Na oportunidade, de acordo com o site, a senhora teria dito, entre aspas, o policiamento Patrulha Maria da Penha tem como missão fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas. E aí eu tenho duas perguntas, me permite, coordenadora, para eu fazer as duas ao mesmo tempo, até para dar tempo maior para a senhora responder. Na primeira questão, de acordo com a opinião da senhora, bastam as medidas protetivas, basta a legislação, basta a Lei Maria da Penha para garantir a segurança das mulheres em situação de violência doméstica? E a segunda questão, se não bastam, o que seria necessário mais para garantir essa segurança? Excelente pergunta, né? A Lei Maria da Penha, ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores do mundo, né? Justamente porque nela faz essa previsão de todo esse arcabouço necessário para que a mulher possa ser de fato protegida, né? E evitada a situação de violência doméstica. E o que a gente tem observado com relação à legislação, ao que é previsto na lei, é o que falta colocá-la em prática, principalmente alguns dispositivos, né, em especial quando fala de políticas públicas, né? Vou citar um exemplo aqui, com relação aos agressores. Ali é previsto trabalho de reeducação aos agressores, e isso está iniciando agora. Alguns lugares isolados, né, com algumas iniciativas isoladas, estão formulando grupos de reflexão para agressores. Então era algo que depois de mais de 15 anos, né, que a lei está em vigor, agora que está iniciando esse trabalho. Obviamente, né, no início, por conta até dos números, né, que infelizmente ainda não conseguimos reduzi-lo de forma significativa, né, mas no início o foco nosso tinha que ser, né, era necessário que fosse na vítima. Talvez seja até por isso, né, uma questão de amadurecimento, tanto da sociedade quanto das instituições envolvidas, para que esse trabalho fosse iniciado neste momento. Entre elas, outras ações que podem ser realizadas, né, como políticas públicas, tanto é que a lei, todo ano é apresentado um novo aditivo, né, uma previsão nova para dar esse caráter necessário de completar o que é necessário nesse atendimento à mulher, né. Recentemente nós tivemos a aprovação da lei do crime de violência psicológica, né, por mais que já estava previsto a violência psicológica na lei 11.340, mas mesmo assim tivemos a necessidade de uma lei específica para esmiuçar sobre essa situação da violência psicológica, e aí então a gente poder registrar e configurar e processar com mais exatidão, com mais precisão, né? Aliás, o Dr. Jamilson Haddad esteve aqui recentemente, né? E não poupou elogios à Patrulha Maria da Penha
por justamente enxergar nela essa ferramenta reconhecida pela ONU, como disse aqui a Tenente Coronel Mirella, como eficiente, não é? E eu pergunto, geograficamente, como está distribuída a patrulha aqui no estado de Mato Grosso? Tem município que não tem? Como é que está o trabalho, o planejamento? Sim, nós trabalhamos o programa de planejamento de expansão, iniciou com um projeto piloto para a gente poder fazer a avaliação de como que é a forma mais adequada para institucionalizar esse programa, né? Em 2020 nós fizemos isso em julho e agora fizemos um ano, em julho deste ano. E no decorrer desse tempo nós conseguimos ativar, as patrulhas Maria da Penha foram ativadas à medida em que as unidades começaram a se organizar, né? Tanto com o efetivo quanto a viatura, que são os dois principais instrumentos que nós precisamos para realizar esse serviço, né? O ser humano, o policial e a viatura. E dentro dos 15 comandos regionais, né, que estrategicamente a Polícia Militar divide o estado em 15 macro-regiões, que nós denominamos como comandos regionais, são 15, e no decorrer desse prazo foram ativados nesses 15 comandos regionais. Hoje, nós estamos em 100%, né, das nossas macro-regiões. Das 15. Das 15. Nós estamos em todo o estado, o serviço disponível em todo o estado. Cada macro-região tem um coordenador? Sim, tem um comandante núcleo, da patrulha. Cada comando regional tem batalhões e companhia independente. A nossa previsão, onde tiver uma cidade que tem um batalhão ou uma companhia independente, tenha esse serviço disponível, pelo menos uma guarnição capacitada para fazer o atendimento. Tá, com essa informação, Coronel, eu queria que a senhora dissesse o seguinte: as pessoas, especialmente as mulheres, não é, que eventualmente estejam assistindo, não só aqui, Cuiabá, Várzea Grande, aonde tivermos alcance e, evidentemente, em todo lugar, porque estamos pela internet também, elas podem procurar esse núcleo da Patrulha Maria da Penha, nessas 15 regiões, para que tipo de situação? Situação de violência doméstica. Pois é, mas porque às vezes o meu marido falou brabo comigo, eu já estou acionando. Às vezes independente da situação, se sentiu agredida, faz o tipo de... A Patrulha Maria da Penha, como bem dito, professora, a missão dela é fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, ele é um serviço pós-ocorrência. Quando o fato estiver acontecendo ou acabou de acontecer... É 190 para 190. O primeiro atendimento. Né? E aí, mas independente disso, se alguma mulher sentir a necessidade de entrar em contato com a patrulha, né, pode fazer esse contato. Nós estamos disponíveis, inclusive, para tirar dúvidas, orientações, que é o princípio, inclusive, né, a partir do momento que a pessoa tem conhecimento, ela consegue... não só o empoderamento, mas consegue resolver as suas situações. E a patrulha está disponível para isso, não só atendimento. Eu quero dar uma sugestão aqui. Eu tenho duas sugestões. Uma já até dei aqui, já até apresentei aqui para o comandante-geral da Polícia Militar. Essa que eu já falei para o Coronel Assis foi quanto ao policiamento comunitário. Mas essa aqui que eu vou falar aqui agora, que me ocorreu aqui agora, e se eu estiver falando besteira, me corrija. Por que não há uma espécie, por que vocês não lançam mão de um cadastro, como que poderia explicar? A mulher que recorrentemente tem sido abusada, vítima de algum tipo de violência, verbal ou física, pelo marido, por que não se abre uma forma de cadastrar essas mulheres por telefone, por exemplo, para agilizar o atendimento? Por exemplo, ela está tendo uma situação lá e está vendo que a coisa não vai ter um desfecho bacana, então ela precisa de ajuda. Então, se ela tiver um contato telefônico, WhatsApp, ela tem um canal direto com o policiamento comunitário da patrulha, ela tem um atendimento mais rápido. Isso pode salvar a vida. Sim. Por que isso não pode? Ou eu estou falando besteira aqui? Não, nós temos, cada cidade que tem um serviço disponível, ele tem um telefone funcional. Via de regra, nós fornecemos para as assistidas, mas algumas cidades fornecem também para outras, entre as instituições que compõem a rede. E isso permite que mulheres entrem em contato com a patrulha, né,
para tirar essas dúvidas e ter mesmo acionar, né? Nada impede também de acionar e a gente fazer essa ligação junto com o 190. Porque o que eu penso é isso, o policiamento comunitário, propriamente, que é a proximidade da polícia com o cidadão. Sim. Se você tem essa forma, você pode chamar pelo nome. Sim. Nossa, Dona Maria lá da... Sim, entendeu? exatamente. Então, E no programa no policiamento comunitário nós também temos essa ferramenta, é um programa chamado Sentinela. Algumas batalhões usam outros nomes, mas ele é justamente esse vínculo usando aplicativos de mensagem, né, como contato direto e imediato com a comunidade. Então, nós separamos por grupos, né? Tem um grupo de moradores, tem um grupo de comerciantes, e aí o policial que está nesse grupo, ele conhece todas as pessoas que estão participando lá. Importante isso, né? É feito um filtro, né, até mesmo para garantir a segurança dos participantes, né? Sim. A gente procura saber quem são as pessoas que estão sendo inseridas antes de serem inseridas no grupo. E aí, tanto o policial quanto a comunidade conhece esse policial. Então, e ali tem definido regras, né? Não tem nada de mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, correntes, nada. Ali o WhatsApp, ele só funciona quando for um caso de urgência e emergência. Então entrou a mensagem, já desperta o alerta do policial responsável por aquele grupo e já dá o retorno. Eu tenho essa convicção de que a tecnologia está aí para isso mesmo. Nesse trabalho comunitário, então, ela viria a calhar. Você já está falando que já existe, né? Então, que ótimo que já existe. Olha, a Opinião vai dar um tempinho para o primeiro intervalo comercial de hoje. Você tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Não é? Algum pitaco? Esteja bem à vontade, porque o Opinião é para você, telespectador. 99932-2529 é o nosso WhatsApp. Participe conosco. A gente volta já já. Muito bem, a Opinião está de volta ao vivo na sua TV Pantanal. Obrigado pela sua carinhosa companhia nesta noite de quinta-feira, viu? Dia do Servidor Público, abraçando mais uma vez aos servidores públicos aqui de Mato Grosso, seja ele servidor público do Estado, do município e também da esfera federal. Os destaques agora do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Falando aí da pandemia, jovem de 23 anos da cidade de Juína, que fica a 735 quilômetros a noroeste de Cuiabá, morreu de Covid-19 em Mato Grosso, como aponta aí o boletim divulgado nesta quinta 28. O óbito foi o único registrado pela Secretaria de Estado de Saúde nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim, Mato Grosso registrou até o momento 546.597 contágios da doença. Desse montante, em 530.618 casos, as pessoas infectadas se recuperaram da doença. Contudo, outras 13.924 morreram devido às complicações do novo coronavírus. Além disso, há também, 1.491 pessoas em isolamento domiciliar tratando infecção aí pela doença. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs de Mato Grosso, é de 24,91%, enquanto o mesmo número para leitos de enfermarias é de 9%. Outro destaque também do Gazeta Digital. Centrais sindicais lançaram nesta quinta-feira, dia 28, nota de apoio à greve marcada por caminhoneiros para o dia 1º de novembro. A greve em protesto aos constantes reajustes de preços da Petrobras tentou ser desmobilizada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, com a promessa de beneficiar pelo menos 750 mil caminhoneiros com o auxílio diesel no valor de R$ 400, anunciado aí nesta última quinta-feira, dia 21. O compromisso assumido pelo presidente, contudo, não agradou à categoria, que manteve a realização do movimento para a próxima segunda-feira. Outro destaque aí do Gazeta Digital, o terceiro destaque que a gente recomenda que você acesse. Empresário Paulo Roberto de Souza Jamur é um dos presos na Operação
Cupincha da Polícia Federal com o objetivo de desarticular aí um esquema criminoso na área da saúde municipal em Cuiabá. Ele foi preso em Curitiba, no Paraná, onde mantém empresas, entre elas a MedServe, serviços médicos e também hospitalares. De acordo com informações, Paulo Roberto é ex-sócio de Célio Rodrigues, que é ex-secretário de Saúde de Cuiabá, que também foi preso na manhã desta quinta-feira, dia 28. Além disso, consta que Paulo é um dos sócios da empresa MedServe, investigada na primeira fase da operação. O inquérito da segunda fase, a Operação Cupincha, ainda não foi divulgado, mas o nome de Paulo já era citado no inquérito da Operação Curare, deflagrada em julho deste ano e investigada o mesmo tipo de crime, ou seja, fraudes na saúde municipal. Acesse aí www.gazetadigital.com.br e se informe cada vez mais. Tem tudo aí no Gazeta Digital. Tem, além da economia, política, polícia, tem também tem esporte, no qual você vai achar lá, né, aquela coisa que aconteceu ontem lá no Maracanã, que não pararam de mexer as paciências, que foi o Atlético Furacão do Paraná, arrebentando o Flamengo por 3-0. Mudo de assunto, deixa isso para lá. Lorenberg, por favor, abra esse bloco de perguntas aqui para a caríssima Tenente Coronel Mirella. Coordenadora, eu gostaria muito de uma reflexão da senhora a respeito de uns dados que apareceu no 2º Anuário Estatístico de Violência Doméstica e Familiar, correspondente a 2018. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito. As vítimas são geralmente solteiras, na faixa etária de 35 a 45 anos, desempregadas e com vínculo de ex-convivente, ex-namorada, ex-esposa com o agressor. Esse é o perfil da maioria das mulheres atendidas na Delegacia Especializada da Defesa da Mulher no ano de 2018. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito disso. 2018 em Cuiabá, né? Em Cuiabá. É algo que nos preocupa bastante, né? Essa faixa etária, inclusive esse trabalho do anuário da Delegacia de Polícia Civil, nós usamos como referência para implantar o projeto piloto, né? Ele traz também informações com relação à quantidade de medidas protetivas de urgência, né? Os bairros que têm maior quantidade. E foi com base nessa informação que definimos o bairro a ser atendido pelo projeto piloto. E tivemos acesso, o nosso público de atendidas também faz parte dessa faixa etária, né? E aí a questão de conhecimento, né? Não só da legislação e das ferramentas que elas podem fazer uso para sua proteção, a questão da cultura patriarcal, a cultura, o machismo, né, que infelizmente está extremamente enraizado em nossa sociedade. E aí quanto mais profundo essa raiz dessa cultura, mais difícil e mais longa vai ser demorada, né, esse processo de mudança da sociedade. E aí entra, com base nessa cultura, aquelas compreensões de que a mulher tem que suportar, que faz parte do perfil do homem, né? Ou também a expectativa que ele vai mudar de comportamento, né? Mas nós sabemos que sem uma intervenção externa, é muito difícil que esse processo de mudança ocorra. E aí quando eu falo de intervenção externa, não digo apenas a questão da responsabilidade criminal, mas sim também de alguma intervenção que possa ajudar esse casal a resgatar, né, a relação, a forma como eles devem resolver o conflito interpessoal, o conflito familiar, né? Então, a base disso aí é a cultura patriarcal e o machismo e os estereótipos de gênero também, né? Que define o papel, o que é do homem, o que é próprio da mulher, e quando isso entra em conflito acaba ocorrendo com um caso de violência doméstica. Eu tenho uma outra sugestão aqui.
cheio de dar pitaco hoje aqui, mas olha só, acerca disso que o Lorenberg perguntou e da resposta da senhora, eu pensando aqui, não é? Por que não levar orientações educativas às escolas? Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Porque eu imagino que os filhos que presenciam os pais brigando, por exemplo, né, além de terem, assim, eu acho, né, uma sobrecarga emocional, psicológica muito forte, não é, e prejuízo, eles podem, se tiverem orientação adequada por alguém tecnicamente preparado, como no caso do pessoal da patrulha, dos policiais militares, eles podem serem o divisor de águas no lar, antes que e com isso podendo evitar um problema maior ou não. Por que isso não é levado para as escolas, por exemplo? Sim, é algo inclusive que é previsto também na Lei 11.340. E é uma das ações que a Patrulha Maria da Penha realiza, mas não é o nosso foco principal, né? Como disse, a nossa missão é fiscalizar e nós temos uma demanda bastante grande, né, de fiscalização, mas independente disso também é realizada essas palestras, né, quando nós somos convidados. Mas aí nós buscamos a parceria com outras instituições para que essas informações cheguem às escolas, né? Agora nós vamos retomando as aulas, com certeza essas ações também serão retomadas, né? Antes da pandemia nós estávamos realizando com bastante frequência e com muita participação, inclusive, e infelizmente esses casos de violência doméstica, temos vários estudos nesse sentido, né, que de fato afeta muito a formação dessas crianças, né, e inclusive podendo interferir no seu comportamento enquanto adulto, né? Ele pode ser um reprodutor do comportamento agressivo, ou então aprender, né, com outras interferências positivas no sentido de ressignificar o que aconteceu e ser um multiplicador da não violência. Né? Exatamente, porque o filho, o aluno, no caso da minha sugestão, né, ele vai ser pai um dia, né? A menina vai ser mãe, vai ter convívio, né? E essas situações aí, se ocorrerem, já terão lá atrás aprendido na escola como agir, por exemplo. Inclusive, Paulo, nós temos uma lei recente, uma lei federal, em que definiu esse trabalho de violência doméstica, né, de reflexão entre os alunos das escolas públicas e particulares, que saiu daqui de um trabalho escolar do nosso estado. Doutor Jamilson, inclusive, exatamente, foi a filha dele. Exatamente. Então, já está definido, né, dentro da programação das escolas, uma semana para trabalhar sobre violência contra a mulher. Isso aí como lei, trabalhar nas escolas. Professor. Tenente Coronel, no mês de abril foi realizada uma audiência pública cujo título é Diagnóstico da Violência Doméstica no ano de 2020. E a senhora fez parte e a senhora também participou porque apresentou o eixo número 2 dessa audiência pública. Patrulha Maria da Penha, experiência do Estado de Mato Grosso, era exatamente o eixo que tocava a senhora. Eu gostaria muito de ouvir um balanço da senhora a respeito desta audiência pública em particular e o resultado prático desta audiência em particular. A oportunidade de levar ao conhecimento público, né, a existência da patrulha, como é feito esse trabalho, né, e a efetividade do seu serviço, né, a quantidade de mulheres que nós atendemos, principalmente a quantidade dos casos em que a gente conseguiu impedir de novos fatos de violência, novos episódios de violência doméstica, que é o nosso objetivo, e principalmente o fato de nós termos conseguido evitar 100%, né, entre as atendidas, acolhidas pela patrulha, evitar o feminicídio, que é a proposta por qual foi criada a patrulha. E levar ao conhecimento também do poder público, das pessoas em que, como a gente fala, é uma política pública, a Patrulha Maria da Penha, e para isso toda a política pública não tem condições de ser realizada sem um recurso, né? Então a gente levar ao conhecimento das pessoas que podem decidir
por essa parte necessária para a realização, para o desenvolvimento dessa política pública, né, o recurso financeiro. Mas principalmente levar ao conhecimento do público a existência desse serviço. A gente acredita que ao ponto em que a mulher que está passando por uma situação de violência doméstica toma conhecimento da existência das ferramentas disponíveis para ela, ela se encoraja, inclusive, não só de denunciar, né, que a gente fala muito de denunciar, mas principalmente, que é o objetivo, sair da relação violenta, né, ela poder retomar sua vida, retomar sua integridade física e sair do risco de morte que ela passa numa relação extremamente violenta. Olha, eu queria que você respondesse ainda nesse bloco, tem que ir para o intervalo comercial, mas eu precisava responder de forma bem breve. O agressor, já que o trabalho da patrulha visa justamente isso, porque o primeiro contato é com a polícia 190. Depois entra a patrulha Maria da Penha justamente para dar uma organizada e tentar consertar aquilo que já o leite derramou, não é? O contato com o agressor, ele está inserido aí no trabalho de vocês? E vocês acreditam realmente que, uma vez tendo esse contato, surge resultado? Sim. Nós temos o contato com o agressor. O nosso foco de proteção e desenvolvimento do trabalho da fiscalização é por meio da mulher, da vítima, né? Mas é realizado também uma visita ao agressor, mas nós focamos em apenas uma visita, né? E nessa visita que é feito ao autor dos fatos, nós informamos ele que a mulher está sendo acompanhada pela Polícia Militar, pela Patrulha Maria da Penha, né? Não é informada a questão da frequência, nada, justamente para ter essa segurança que a Polícia Militar vai estar sempre perto dela quando ela precisar. E esse é o nosso propósito, né? E também nós reforçamos as ordens que ele deve cumprir, as determinações que o juiz deferiu lá na decisão judicial, na medida protetiva, e alertamos ele em caso de alguma desobediência de alguma dessas medidas protetivas de urgência, né? E se mesmo assim ele ainda decidir pelo descumprimento, a patrulha pode realizar a prisão estando em flagrância, né? Se não estiver em flagrância, a patrulha informa ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, e aí, com base nessa informação, o juiz pode determinar um mandado de prisão para ele, que pode ser, inclusive, ser executado pela própria Patrulha Maria da Penha, né? Ou então uso de tornozeleira ou outra decisão que ele julgar mais oportuna. E a gente tem observado, como eu falei, nós monitoramos os números também, né, os dados, e através desse monitoramento nós observamos que de fato essa visita ela tem um poder de dissuasão desse agressor muito forte, muito potente, a ponto de é um trabalho realizado por pessoas, né? Então algumas situações a gente precisa ser observada para corrigir. E aí nesse sentido nós observamos que as cidades em que realiza 100% da visita para o agressor, os casos de descumprimento é bem baixo, e aquelas cidades que não realiza 100% das visitas ao agressor, tem não necessariamente muito alto, mas assim, a quantidade de descumprimentos é maior do que aquela cidade que realiza a visita para todos. Você vê que o puxão de orelha resolve, puxão de orelha resolve, ó, Diego, já deu, mas acabou para você. É interessante, né, porque assim, até então, antes da existência da Patrulha Maria da Penha, o agressor e a vítima saía com papel, né, a assinatura do juiz e lá a relação das medidas protetivas, mas nada que fiscalizasse se elas realmente estavam sendo cumpridas. O agressor tinha essa segurança que se ele fosse procurar a mulher, descumprisse alguma ordem, nada ia acontecer com ele. Agora não, agora ele sabe que se ele descumprir, alguma coisa vai acontecer. Então no meu pé, se eu pisar na bola aqui, tem alguém aqui, tem um marcador aqui. Bom, o programa Opinião dá mais um tempinho para mais um break comercial. A gente volta com a Tenente Coronel Mirella após o intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Ok, o Opinião está de volta aqui, entrevistando nessa noite aqui a Tenente Coronel Mirella, que é coordenadora da Polícia Comunitária, não é, e também Direitos Humanos da nossa gloriosa Polícia Militar de Mato Grosso. E aí está inserida a Patrulha Maria da Penha, que tem sido alvo aí das nossas perguntas nos últimos minutos aqui no Opinião. E eu vou agora voltar para a questão do assunto policiamento comunitário. E o professor Lorenberg, meu caríssimo colega aqui, ele perguntou no primeiro bloco sobre se a senhora, coordenadora, tem aí
se não exato, mas o número aproximado de unidades aí. Eu não sei qual que é o nome, se é base, enfim. A senhora tem mais ou menos esse... De cabeça não. De cabeça não tem. Não, ela estava torcendo para eu não perguntar isso. Mas é para... É legal de colocar isso ajuda. Para não ficar desfalcado, né? Porque perguntou... Mas assim, se der a oportunidade de explicar, são duas configurações que nós temos hoje executada pela Secretaria pela Segurança Pública, né? Que nós chamamos Companhia de Polícia Comunitária, que é apenas a Polícia Militar, uma estrutura física com a presença apenas da Polícia Militar, desenvolvendo essa filosofia. E temos a Base Comunitária de Segurança. A Base Comunitária de Segurança ela é também uma estrutura física constituída com a presença da Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e Politec, com o objetivo de descentralizar o serviço, né? Com o passar dos anos e a questão do efetivo, né, e toda a questão de estrutura, algumas bases, a maioria das bases, elas têm, acabou se reduzindo com a presença da Polícia Militar, né? Temos no bairro Jardim Vitória, que nós ainda temos a presença da Polícia Civil e faz uma diferença bastante significativa, né? Para registro de boletins de ocorrência, ali naquela própria sede atende um grande número de pessoas ali. E a própria interação entre as instituições de segurança pública para desenvolver esse trabalho, né, no bairro. Eu, antes de passar para o Lorenberg aqui, eu vou repetir aqui uma sugestão que eu dei quando veio aqui o comandante da Polícia Militar, o Coronel Assis, e a senhora como coordena a nossa Polícia Comunitária, por que ali por que não criar, já a proposta dessa situação de interação, né, com as pessoas, uma forma, na ocasião que o Assis esteve aqui, por que as pessoas não criem aí uma espécie de imã com o telefone da base? Eu falo imã porque a pessoa afixa na geladeira, não é? Coloca na geladeira lá o telefone da base, porque aí, ou o WhatsApp, ou o telefone direto, o WhatsApp melhor ainda, para que isso, e saia distribuindo aí para as pessoas, que elas possam ter numa situação de... Aí não estou falando de violência doméstica somente, não. Estou falando de patrimônio, atentado ao patrimônio, enfim, todas as situações de perigo, não é? E eu reproduzo e reforço a minha sugestão. O Assis, pelo menos aqui, disse que a ideia era muito boa, mas eu sei que é custoso, né? Mas é a ideia que eu estou lançando para vocês também aqui, que eu estou reforçando aqui. Sim, podemos apresentar para os comandantes de companhia comunitária. Independente disso, o contato ele é amplamente divulgado, né, entre os moradores. Aqueles que participam, com certeza, todos eles já sabem, têm conhecimento, né? E aí dentro de um dos projetos de polícia comunitária que é executado na capital e em algumas cidades do interior, que é o vizinho camarada, o sentinela, o vizinho, enfim, que é uma rede de proteção entre vizinhos, a gente coloca uma placa na frente da residência ou do comércio dizendo que ali faz parte dessa rede de proteção entre vizinhos, uma rede de vigilância entre vizinhos, e nessa placa também tem o contato da unidade de polícia comunitária responsável pela região. Então essa divulgação ampla do contato telefônico é feito principalmente entre as pessoas que participam, né, que estão ali mais presentes ativamente com a polícia comunitária. Lorenberg. Coordenadora, ainda sobre... Uma das respostas da senhora falava que a senhora já observou, já estudou a respeito desse anuário, desse segundo anuário da violência, da estatística de violência. E eu vou voltar a ele, porque um total de 229 bairros de Cuiabá que tiveram registro de ocorrência com vítima de violência doméstica e familiar, no topo aparece o Pedra 90. Com 85 casos, CPA3 com 76 casos, Dom Aquino 69, Dr. Fábio 1 e 2 com 66, Tijucal com 59, Centro-Norte com 45, CPA4 com 45, Porto com 45, Santa Isabel com 44, Osmar Cabral 42, e aí eu tenho duas perguntinhas a fazer à senhora, eu vou juntar as duas perguntas a respeito disso. São os 10 bairros com registro mais violentos que foi em Cuiabá. Só que me causa um pouco estranheza de não encontrar aqui nenhum bairro
da classe média alta, da classe alta. E aí eu pergunto à senhora, o porquê que esses bairros da classe média alta e da classe alta não aparecem, pelo menos nesses 10 bairros aqui? E uma segunda questão, os bairros da classe média alta e alta, não existe violência doméstica, coordenadora? Existe sim. Dentro desses estudos sobre o assunto, né, sobre a violência doméstica, nós sabemos já que a violência doméstica não escolhe, né, religião, classe social, educação, nível de escolaridade, né, nível financeiro, enfim. Então, ou seja, ela não tem discriminação. A violência doméstica ela está presente, infelizmente, em todos os níveis. O que muda é a motivação, né? A motivação que deve ser diferente, não é? Uma situação lá na periferia com a situação num bairro de classe alta, por exemplo. As motivações não são as mesmas, né? Muitas vezes a questão econômica que aflige muito lá causa alcoolismo, o cara chega bêbado, está desempregado, coisa do tipo. Lá na os gatilhos podem até serem diferentes, né, em uma situação ou outra, mas a sua base da existência é a mesma, né, o machismo, é a cultura patriarcal. E aí o que nós vemos, o que nós temos de conhecimento, de informações com relação a essa diferença, é que na classe alta tem um resguardo maior, né, com relação a expor o que aconteceu dentro do lar. Então, a questão aí passa muito pela vergonha, né, da exposição, de levar a público o que se aconteceu, né. A vítima é mais comedida. Sim. E outra, né, ela tem mais condições, tem mais meios de justamente esconder o que aconteceu, né. E aí considera outros fatores, né, também para colocar fim à situação de violência doméstica, né. O que nós temos de informação com relação a essa diferença, né, entre as classes seria nesse sentido, entendeu? Basicamente são nessas circunstâncias. Então significa dizer, em outras palavras, que a mulher da classe média alta, da classe alta, embora tenha sofrido violência, ela não registra a ocorrência. É isso em linhas gerais? Não, os números estão dizendo isso, né? Não tem como negar contra fatos não argumentos, né? Os números realmente não aparecem, né? E a gente tem essa avaliação, né? Com base também em pesquisas, em estudos com relação à temática. Eu posso fazer uma provocação com a senhora? Provocação sempre no bom sentido. Tá. A minha provocação é sempre no bom sentido. Porque ela está armada, era policial e se fizer alguma coisa. Mas, coordenadora, a senhora já pegou, ou algum grupo que a senhora coordena, já pegou um registro da mulher fingir que foi espancada? Fingiu que sofreu violência com o homem, por razão, por exemplo, para manter a união, ela fingir essas coisas ou não? Eu estou dizendo coisa bobagem. Não, professor, é assim, ó, isso aí é algo que passa na cabeça de todos, né? Alguns têm coragem de perguntar, outros não, né? O fato é que essas situações, de fato, existem, mas só que assim, se a gente for comparar, né, tanto é que a lei ela existe para a proteção dessa mulher que, de fato, está em violência doméstica. Mas, assim, os casos que acontecem são, assim, muito baixos, muito pequenos. E outra, é possível descobrir quando a mulher não está falando a verdade, né? Eu já atendi uma, né, desse tempo todo trabalhando com violência doméstica. Eu me recordo de apenas uma situação em que eu, inclusive, estava investigando, né? E constatei que a mulher não estava falando a verdade com relação à violência doméstica sofrida. E para isso, da mesma forma, né, tem a legislação para ser responsabilizada criminalmente, né? A calúnia, que é a denunciação de cometimento, né, de falso crime, e ela deve ser responsabilizada também quando constatado. Assim, dessa forma também o Poder Judiciário se comporta, o Ministério Público, as delegacias, entendeu? Então, assim, não é algo que a gente não tem esse olhar atento para também, mas assim, a
a própria experiência nossa, né? A gente consegue verificar quando isso ocorre, mas posso assegurar ao senhor que é muito raro isso aí acontecer, muito raro. Tem que encerrar o programa aqui, eu só queria que o senhor desse uma pinceladinha só acerca disso aí. Ocorre muita situação assim de mulher que foi vítima, foi espancada e de repente chegar na justiça, na autoridade policial e falar, não, eu quero retirar minha queixa e tal, e você está percebendo que a cara dela está toda inchada, toda cheia de hematomas e ela quer livrar a cara do agressor. A fase, o momento que ela pode renunciar é só diante do juiz, né? Isso aí ocorria antes, já na delegacia ela tinha essa possibilidade de recusar o andamento da ação dentro da delegacia. Isso aí foi extinto, né? E agora só diante do juiz. Mas infelizmente acontece, né? A gente sabe que faz parte do ciclo da violência, né? Do tempo que a mulher precisa, inclusive para perceber que é vítima e tomar a decisão para sair. Determinados crimes, independente da vontade da mulher, a polícia militar, a polícia civil atua. E aí só nessa fase de processo mesmo que ela pode abrir mão da continuidade. Okay. 190, o telefone para a pessoa... 190, a denúncia, e a partir da denúncia que a mulher vai ter condições de ter acesso a todas as ferramentas de proteção para ela. Emiliela Martins, coordenadora da Polícia Comunitária, e também ali está contida a Patrulha Maria da Penha. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez, viu? Adorei o papo, porque a gente traz muitas informações importantíssimas e esse espaço está sempre a postos para bem informar. Tem muita coisa ainda para ser dita. Tem, pois é, você vê. Assunto é extenso. Fica muito tempo sem vir aqui, eu fico ligando, não posso, estou numa palestra, estou não sei onde. Aí fazendo quando vem trabalho. Aqui, um abraço, mas valeu demais, a gente logo vai estar perturbando para a senhora vir aqui de novo. Sim, no final do ano, início do ano, a gente compila os dados de todo ano. Com certeza. Ano. Abraço para o Davi, que é o filho número 1, e tem o filho número 2, que é o Rafael, que não veio, que ela não deixou de castigo em casa. Filhos da Tenente Coronel Emiliela. Amanhã a gente se encontra, né? Até amanhã. Sexta-feira, com a entrevista com a deputada federal Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores. Não perca às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.